aqui no Museu Alexandre Guido para mais um encontro com as nossas histórias, jogos, brinquedos e brincadeiras da nossa infância. A convidada de hoje é uma professora muito especial. Ela, além de lecionar para as crianças da educação infantil, profissão que quem lhe inspirou foi a sua mãe, que era apaixonada por literatura, também se aventurou em escrever e coordenar cursos. Ela estudou magistério e pedagogia, especializou-se em metodologia da educação infantil, psicopedagogia, gestão e é mestra em educação. É escritora do livro Lata de Tesouros e atualmente é coordenadora do curso de Pedagogia de Lençóis Paulista, sua terra natal. Vamos para esse papo? Seja muito bem-vinda e nos conte quem é Raquel Ramos Romani? Como você se descreve? Meu nome é Raquel Ramos Romani. A gente sempre começa, quando a gente quer se apresentar, a gente sempre começa falando da profissão da gente, como se só a profissão definisse a gente, né? Não vou ser tão diferente, eu sou professora, é uma coisa assim que eu sempre quis mesmo, né? Ser professora. Acho que essa é uma profissão que auxilia mesmo o mundo, né? Que pode transformar vidas. Então, sou professora, mas além de professora, sou muitas outras coisas, né? Eu gosto de gente, talvez por isso eu seja professora. Eu acredito que essa empatia pelas pessoas, esse respeito pelas pessoas, independente do que elas fazem, onde elas moram, como elas vivem, é extremamente importante para o ser humano. Então, tenho vários amigos fiéis. Eu nasci aqui em Lençóis mesmo e morei na Farturinha até os 9 anos de idade. Então, a Farturinha é assim a minha terra natal. E eu vejo que pro desenvolvimento de uma pessoa, morar em um sítio é uma coisa extraordinária. Talvez isso seja uma coisa que falte um pouco para as nossas crianças atualmente. Então eu me sinto privilegiada por isso. Sou de uma família bem humilde, mas o que eu sempre tive de muito legal foi uma família forte e unida. Então a minha mãe sempre deixou de fazer as coisas para brincar com a gente, para contar histórias pra gente, para ler pra gente. Então eu e meus irmãos nós temos isso em comum, de gostar dessas coisas. Eu acredito que ela segurou muito pra gente essa questão cultural, embora de uma forma simples, mas ela conseguiu fazer isso com a gente. Eu também fiquei órfã de pai muito cedo. Quando eu tinha 7 anos ele faleceu. Mas eu vejo assim que minha mãe e meu avô materno, ele segurou essa onda aí. Então eu consegui sobreviver de uma maneira, né, bem legal. Acho que essas coisas que me definem como pessoa. Raquel, você tem uma infância muito rica, recompensa de uma infância ativa e cheia de descobertas. E essas memórias te ajudam no presente? Você acha que essas lembranças são importantes? Memórias. Bom, por ser professora, eu vejo assim que as memórias que nós temos da nossa própria infância auxiliam muito em sala de aula. Para você ser uma boa professora, você precisa ter muito viva as questões da sua infância. Quanto mais perto eu estiver da criança que eu fui, quanto mais presente ela estiver, melhor será a minha relação com as crianças, né? Que no caso eu sou professora da educação infantil. E eu trago muitas memórias da infância, que são as brincadeiras com os meus primos, com os meus irmãos, inclusive as brigas. Então, morando no sítio, a gente brincava muito no mato mesmo, né? Na grama, então escorregar, pega-pega, as contações de histórias que se fazia, todo mundo sentado perto do fogão a lenha, e ali vinham histórias de assombração, leitura dos livros e as brincadeiras de boneca. Brincar de boneca era uma delícia, né? Então eu me lembro de coisas assim, por exemplo, do meu irmão, olha que tétrico, né? Mas ele esfaqueou a minha boneca.
Então, essas coisas marcam muito a gente, o fazer de conta. E eu vejo que é uma coisa muito parecida até com a música do Chico Buarque, né? Agora eu era o herói. E a gente fazia muito isso. Aí agora eu sou tal coisa. Não, agora não é mais assim. E é uma coisa que eu observo presente na infância até hoje. Embora eu veja que a infância atual seja diferente da infância que eu tive, das pessoas da minha geração, mas as nossas crianças ainda fazem muito isso, que é ficar um bom tempo combinando as brincadeiras e brincando pouco tempo. Mas essa combinação é uma coisa fantástica. E o que eu me lembro assim e que marcou muito a minha vida é a presença de adultos na brincadeira de criança. Isso faz toda a diferença. Então eu tinha primos mais velhos e hoje eu penso e falo, nossa, como eles tinham paciência com a gente, porque eles de fato brincavam com a gente. Eu tinha uma prima que fazia unha e ela tolerava a gente por ali, ela deixava a gente usar as coisas dela, ela fazia a unha da gente. Eu tinha um primo que saía caminhar, saía caçar e levava todos nós juntos. A minha mãe que deixava de fazer qualquer coisa e se sentava com a gente para assistir a um programa na TV, para ler uma história. Então, além das delícias dessas brincadeiras todas, era a presença do adulto que fazia a diferença, porque esse adulto me fazia sentir importante, né? Importante o suficiente para ele deixar qualquer coisa e estar com a gente. Então, as memórias da infância é uma coisa que a gente leva para o resto da vida mesmo. Olha que informação importante você nos traz! O adulto nas brincadeiras. Então, conta pra gente sobre suas brincadeiras. Como era? Como você se envolvia nelas? Na minha infância, eu me recordo assim de muitas brincadeiras. A gente brincava de queima, a gente brincava de pega-pega. Brincar de escolinha era assim uma maravilha. A gente sempre brigava para saber quem que ia ser professor. E normalmente ainda era professor daquelas bravas, sabe? Dava uns gritos. Mas brincar de escolinha era uma coisa fantástica. Passar atividade para as crianças, escrever na lousa. Isso era super gostoso. Eu não era perita naquelas brincadeiras que exigiam muito a questão física. Eu nunca fui muito boa na queimada, no pega-pega. Mais um pouquinho eles teriam me deixado para ser café com leite. Mas enfim, eu também brincava, mesmo assim eu ousava, eu me arriscava, né? Esconde-esconde também era uma coisa legal. Outra coisa que eu fazia muito, que a minha mãe detestava, era nadar. Mas aí a gente nadava no rio mesmo, ela achava extremamente perigoso, né? Então isso sempre acabava em briga. E eu gostava de brincar de boneca. Mas tem uma coisa que eu me lembro que já era assim maior e ainda brincava, que olha que fofura, são essas bonequinhas aqui. Simples, eram bonequinhas de papel e a gente ia trocando a roupa. E às vezes a gente fazia essas roupas. Na verdade eu e a Cláudia Ribeiro, que já faleceu, nós brincávamos muito com essas bonequinhas. E a gente já devia ter assim uns 12, 13 anos, né? Hoje em dia a gente até encontra meninas nessa idade namorando, mas eu tava lá com as bonequinhas, olha, com o Sidney, com a Lilian, todas tinham um nome e a gente ficava o maior tempo nessas brincadeiras. Acho que essa era uma das minhas brincadeiras preferidas, porque a gente ainda fazia os modelos das roupas, a gente recortava, a gente pensava naquele modelo, então tinha uma série de habilidades que se desenvolvia nisso aí, né? A própria coordenação motora, agora já pensando como professora, mas envolvia uma série de coisas, né? O antes, o durante e o depois. E essas coisas eu acabei até guardando, porque eu gostava muito. Mas eu brincava de casinha também. Mas as preferidas eram brincar de escolinha e brincar com essas bonequinhas. Teatro também a gente fazia. Nossa, a gente chegava a fazer teatro e convidava os vizinhos e ainda cobrava para eles assistirem. E esses coitados tinham que pagar e ir para ver aquelas coisas que a gente fazia. Mas o preferido mesmo era brincar de professora e essas bonecas. Vejam que a arte de brincar é muito importante para todos. Diverte-se,
criando experiências físicas e emocionais. Para quem é importante as brincadeiras? Para que serve, hein, Raquel? Quando nós falamos de brincadeiras, normalmente a gente pensa em que isso é uma coisa para criança. E na verdade, as brincadeiras, elas são importantes até o final da nossa vida. O adulto, ele deveria brincar muito mais. É praticamente impossível você encontrar uma pessoa que nunca tenha brincado. E a gente percebe isso no adulto. Nós observamos que alguns são mais lúdicos que os outros, eles são mais felizes na hora de falar, eles são mais alegres na hora que eles se colocam, na hora que eles falam sobre alguma coisa. Então ele tem essa capacidade. E quando a gente consegue esse resgate dos brinquedos e das brincadeiras da nossa infância, isso faz muito bem pra gente, para as nossas emoções, para a gente fugir um pouco desse dia a dia que exige tanto, que cobra tanto, como se tudo precisasse resultar em alguma coisa. E a brincadeira, ela resulta. A brincadeira é extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa, seja para essa pessoa conseguir se socializar, ela conseguir se inserir em uma brincadeira, isso desde quando somos pequenos, e para desenvolver uma série de coisas. Não é que eu queira que as brincadeiras sejam pedagógicas, embora elas sejam também. Mas imagine, cada brincadeira, quanto uma criança desenvolve em termos de coordenação motora, na habilidade para andar. Às vezes a gente observa uma criança e a gente fala, nossa, como ela marcha meio estranho. O que será que está faltando para ela? Está faltando esse movimento que a brincadeira traz. Então imagine jogar amarelinha. É uma coordenação global. Quando a gente brincava de balança-caixão, pique-esconde, todas essas brincadeiras, elas vão ajudando nesse desenvolvimento. E depois ainda tem a questão das memórias afetivas. Quando a gente começa a lembrar das nossas brincadeiras, inevitavelmente a gente lembra dos companheiros dessas brincadeiras, dos lugares dessas brincadeiras. Então, a brincadeira, ela traz uma série de benefícios pra gente. E por incrível que pareça, existem famílias que brincam até hoje. Então, é um momento que a família se reúne, que a família conta coisas, embora seja cada vez menor esse número, mas ainda existe. E isso nos aproxima, isso nos torna mais parecidos. Quando nós fazemos um levantamento das brincadeiras, é muito comum as pessoas irem se aproximando, porque vão falando, eu brincava disso também, olha, era muito legal, na rua da minha casa a gente fazia isso. E a gente vai retomando uma série de coisas. Claro que atualmente não é possível isso, mas eu me lembro das brincadeiras na rua. Pular amarelinha, por exemplo, pega-pega, que era comum a mãe da gente sair e dizer, olha, fulana, pra vizinha, cuida aí que eu vou dar uma saidinha. E ainda acrescentava, se precisar bater, pode bater, viu? E a gente ficava ali brincando todo mundo junto, um cuidando do outro, um socorria o outro. Então olha que memória afetiva é essa, né? Que resgate pra gente, que coisa boa, isso nos emociona. Então quando a gente pensa em fazer esse levantamento, resgatar essas brincadeiras e esses brinquedos, a gente vai descobrindo uma série de coisas. E principalmente o interesse das crianças, que atualmente ficam muito nessa questão tecnológica. E a gente diz, eles não vão se interessar, porque olha, tem celular, tem iPad, tem o computador, e elas se interessam e elas se encantam. É comum também a gente observar que o pai compra um brinquedo super elaborado para a criança e a criança dá pouquíssima importância, mas ela recebe um outro brinquedo que ela precisa manipular, que ela precisa mexer, ela se interessa muito mais, que é aquilo do fazer também. E os brinquedos e as brincadeiras, elas propiciavam muito isso para a criança, que era a sua própria interação, sua própria construção. Na escola, a gente costuma entregar para a criança fita crepe, papelão, uma série de sucatas, e elas constroem coisas a partir disso.
E é uma delícia, elas se sentem realizadas com aquilo, né? Querem mostrar para os pais quando os pais chegam para buscá-las e reclamam quando a brincadeira termina. Então é muita interação, muita criatividade e isso estimula a criança em todos os sentidos, né? No seu desenvolvimento. Todos nós precisamos de estímulo, não é mesmo? E a Raquel teve estímulo e conteúdo para escrever Lata de Tesouros. Conta pra gente, Raquel, o que tem aqui nesse tesouro? Bom, escrevi um livro, né? A Lata de Tesouros. E a Lata de Tesouros, ela traz muito da infância, um pouco nas histórias que ele contém, mas principalmente em relação à capa, que trouxe um pouco dessa ideia do que escrever, o que selecionar para colocar nesse livro. A Lata de Tesouros tem essa latinha, que é uma lata de biscoitos bem antiga. Era da minha mãe e eu fiquei com essa lata. Então ela já está assim enferrujada, ela está gasta pelo tempo. Me remete à infância porque a gente fazia muitas explorações nessa latinha da minha mãe. E lata de tesouros porque me parece que as coisas que ela guardava nessa lata eram tesouros para a vida dela. Então tem algumas fotos que não ficavam na caixa de fotos que ela tinha, um porta-joias separado das outras coisas, um papelzinho de bala em forma de beijo. E a gente adorava ir olhando tudo isso, explorando todas essas coisas. Cada dia era um dos cílios que estava ali mexendo. Eu desconfio até que ela sabia dessas nossas visitas à lata de tesouros dela. Então me lembra muito a infância por isso. Deixa muito viva a lembrança da minha mãe a partir dessa lata. E claro também, né, dos meus irmãos e da vida que a gente tinha, das aventuras que tivemos juntos. Ainda temos aventuras, né? Mas essas aventuras mais ligadas à infância. Esse livro ele traz um pouco também de histórias que me foram contadas pelo Edson, da infância dele. Tem uma história de brincadeira da infância dele, que sempre assim me emocionou bastante. Então eu vejo que o livro, ele traz esses sentimentos, essas sensações que nós temos, coisas que nos marcam no decorrer da vida e que de repente a gente sente vontade de contar. A gente quer partilhar isso com o outro, né? Um pouco das nossas memórias, um pouco do que vivemos e como vivemos. Traz história de coisas que aconteciam, por exemplo, em Alfredo Guedes, que era toda uma população descer para ver o trem passar. E essa era uma programação, né, do lugar. E eu vejo que isso assim é encantador, porque são as coisas mais sensíveis, as coisas mais doces do ser humano. E isso é importante a gente resgatar, é importante que a gente tenha novamente isso presente na nossa vida, que são os valores, são os amigos, são as coisas doces que nós vivenciamos. Porque todo mundo sofre, todo mundo passa por coisas difíceis, mas todos nós também temos essas lembranças doces, coisas que às vezes a gente até deixa esquecida, que a gente não lembra. Então em momentos difíceis a gente tem a sensação de que só as coisas ruins aconteceram na nossa vida, mas a gente tem muita coisa boa. Quando a gente pensa nos próprios amigos que nós construímos durante a vida, aqueles amigos de brincadeira de rua, aqueles amigos já adultos e que a gente continua brincando, e quando a gente se encontra uma festa, né, a gente lembra coisas, a gente faz piadas das coisas do dia a dia. Às vezes as pessoas até colocam que eu sou um pouco irônica, e eu não vejo essa ironia como uma perversidade. Eu vejo essa ironia como a necessidade de colocar um pouco de humor nas coisas difíceis que nos cercam. E eu vejo que esse livro traz isso. Então, assim, é o primeiro livro. Eu quero acreditar que venham outros. Mas, para mim, ele é um tesouro. A própria capa já traz, né? Eu e os meus irmãos e as coisas da minha mãe.
Tem aqui também histórias que se reportam a memórias do meu pai, que eu acabei convivendo muito pouco com ele, mas tem também. Então aqui tá assim uma parte das coisas que eu amo e muita coisa da infância, para a gente voltar a lembrar o quanto é importante a infância na vida de uma pessoa. A infância, ela é determinante, por isso às vezes eu até brinco quando as pessoas falam assim: ah, mas o ensino fundamental, não, fundamental mesmo é a educação infantil. Porque a educação infantil que vai dar esse suporte e que vai trazer o que há de melhor na vida dessas crianças e muito provavelmente conseguirá determinar o adulto que ela será. Então, quanto mais lembranças, quanto mais brincadeiras, quanto mais jogos a gente tiver na infância, mais sensibilidade nós vamos ter e mais condições de nos desenvolvermos como ser humano. Nossa responsabilidade só aumenta em proporcionar brinquedos, brincadeiras e jogos depois dessa nossa conversa com a Raquel. E para encerrar, deixa pra gente um recado, resultado das suas experiências. O que eu posso dizer para as pessoas, para os mais jovens, escutem as histórias que os mais experientes têm para contar, vale a pena. E para os mais velhos, contem as suas histórias, resgatem as suas lembranças, né? Usufruam dessa vida. E de uma maneira geral, brinquem mais, divirtam-se mais. A vida é muito curta, não vale a pena a gente se prender a tudo aquilo que não está dando certo, né? Abram as latas de tesouros que vocês têm e usufruam disso. Obrigada, Raquel Ramos Romani. Foi muito bom ouvir as suas experiências. Deixa a gente um gostinho de quero mais. E obrigada também a você que esteve até agora com a gente e conheceu um pouquinho mais dos nossos jogos, brinquedos e brincadeiras da nossa infância. Compartilhe esta programação para que mais pessoas façam parte. Até!